Olá, seja bem-vindo ao podcast Rebelião Empreendedora, o podcast onde eu vou trazer convidados para falar sobre empreendedorismo, sobre insights e histórias inspiradoras para que você entenda como que é empreender, como que é o dia a dia, muito além do glamour que é vendido por aí. Esse podcast é um oferecimento da Airlocker, uma empresa de aluguel de armários para condomínios, para você receber a sua encomenda no seu prédio se não tiver portaria, e do Movimento Empreendedor, que é o nosso ecossistema de empreendedorismo, networking e também de educação empreendedora. E eu estou aqui com um convidado muito especial, que é um grande amigo que eu fiz aí nessa minha jornada, que é o Beto Amorim. O Beto Amorim, por favor, se apresente aí para o pessoal, fala um pouquinho aí do que você faz, quem que é o Beto Amorim? Pô, Gui, primeiramente quero agradecer pelo convite, né? Para mim é uma honra, é uma amizade que foi fortalecendo a cada ano aí, né? Desde 2018 que a gente se conhece, né? E muitas histórias para contar. Porém, eu me chamo Beto Amorim, eu sou um ex-atleta de futebol profissional, sempre preocupado em o que eu iria fazer ao término da minha carreira. E felizmente eu sempre tive um cuidado muito grande que era estudar. Muitas pessoas hoje falam, não precisa estudar, tal, e eu sempre gostei de estudar, sempre fui uma pessoa muito curiosa, e eu tinha essa preocupação. E acabei, por circunstâncias, se tornando um empreendedor, até porque quando eu parei de atuar no meio esportivo, depois eu vou passar um pouquinho mais para você entender, surgiu algumas oportunidades de eu me tornar um investidor, conhecer o produto ao qual eu trabalho hoje, e posteriormente eu acabei tendo um convite para trabalhar na empresa e fazem 9 anos hoje que eu trabalho na Demicon, uma empresa especializada em consórcio e investimento. E tive a oportunidade, depois desse período todo vivendo longe de Santos, né? Sou radical aqui de Santos, vivi por 20 anos, 20 para 21 anos aqui, depois fiquei 15 anos vivendo em outros lugares devido ao esporte. E em 2004 fui parar em Curitiba. Curitiba tive esse contato, né, com a empresa e me tornei um empreendedor lá, montei um negócio lá e posteriormente vim trabalhar na Demicon, fazem 9 anos. Só que em 2018, que foi o ano que nós nos conhecemos, eu tive a oportunidade de retornar a Santos, já como um licenciado da marca. E aí foi uma história que foi se construindo e felizmente as coisas estão acontecendo da melhor maneira possível. Muito legal. Para quem não sabe, o Beto ele foi capitão dos times que ele jogou, de todos os times. Conta um pouquinho aí dessa tua trajetória como atleta, os lugares que você jogou, as cidades que você teve. E também fala para o pessoal se você ter atuado como capitão desses times aí te ajuda de alguma maneira hoje, tem alguma lição que você aprendeu lá que te ajuda hoje em dia, porque hoje você está com um time. Lá em 2018, eu não lembro se você tinha time, mas você estava com uma loja ali a primeira loja, né? Hoje você já está inaugurando a segunda, que é enorme, está com um time gigante. Qual foi a contribuição que você enxerga assim desse teu período? Então, Gui, a primeira coisa que geralmente quando eu vou fazer uma palestra ou um treinamento, eu comento muito com as pessoas assim, quando tem um grupo de pessoas, se alguém tem um sonho de criança e se esse sonho foi realizado. Né? Eu desde moleque eu brincava com bola, sempre gostei de bola, vivia jogando bola na rua, chegava da escola, sempre estudei de manhã, e chegava da escola, almoçava e rua, né? E chegava no final do dia lá, todo imundo, os pés descalços, mas sempre tinha bola. E foi muito engraçado que hoje eu encontro amigos da época da minha infância, da escola, que falam, pô, tu jogava pra caramba, tal, não sei o que, pô, depois eu te acompanhei jogando futebol. Então foi muito gostoso, porque a gente criou uma história no meio esportivo, né? Só que isso foi muito da disciplina, que é algo que eu trago desde novo. Sempre fui uma pessoa muito determinada, muito disciplinada, sempre fui aquela pessoa que mentalizava algo e falava assim, não, eu vou alcançar esse objetivo. Né? E comecei no futsal aqui na Baixada Santista, na época era muito valorizado o esporte aqui na Baixada, somente o futsal. Posteriormente eu entrei na faculdade, eu me formei aqui na FATEC em Santos, uma faculdade bem concorrida, mas porque eu tinha esse cuidado, né? Eu tive a ajuda dos meus pais na minha adolescência toda, graças a Deus eles puderam me dar um suporte.
Estudei em colégio estadual até a oitava série, hoje são 9 anos, antigamente era a oitava série. Segundo colegial, já devido ao esporte, eu tinha uma receita, era pequena, mas era o suficiente para eu poder pagar os meus estudos. Legal. Fui estudar no Objetivo, estudei 3 anos no Objetivo, também fiz outras amizades que tenho até hoje. E ali me deu uma base para poder ingressar na universidade. Inicialmente eu fiz o curso de educação de processamento de dados, me formei na FATEC e no meio da faculdade eu iniciei minha jornada no meio do futebol de campo, aqui na Portuguesa Santista, no meu primeiro ano de juniores. O que aconteceu? No segundo ano eu tinha que fazer estágio da faculdade, eu abandonei o clube. E fui focar nos estudos e no meu trabalho. Aí arrumei um estágio para fazer na Codesp, aqui em Santos, e fazia no CPD da faculdade também. Legal. Você se formou? Eu me formei em 93. Você se formou... Sou da 8ª turma da FATEC. Você se formou antes de seguir a carreira de jogador? Perfeito. Então, assim, quando eu estava para me profissionalizar, eu já estava saindo da faculdade. Você seguiu uma trajetória muito diferente do que a gente vê na maioria dos atletas, né? Que abandonam a escola para se dedicar ao futebol. É questão de prioridade. Eu sempre gostei de jogar futebol, mas eu tinha uma prioridade que era o estudo. Eu não abdicava dos estudos por causa da bola. Legal. Né? Eu sempre sabia que... Eu tinha essa noção que o conhecimento ia me fazer poder alcançar os objetivos que eu tinha em mente. Bacana. Porém, chegou um momento muito decisivo na minha vida que foi... O segundo ano eu fiquei sem jogar, e quando foi no terceiro ano de juniores, que na época funcionava, eram 3 anos da categoria de juniores, no terceiro ano, coincidentemente, minha mãe trabalhava na Prefeitura de Santos, e o presidente da Portuguesa Santista era o falecido Marcos de Rossi, e o diretor era o Rui de Rossi. E eu não sei quem conversou com eles falando do meu nome. Pô, tinha um rapaz que jogava aqui na Portuguesa Santista, mas ele não está mais. Inclusive a mãe dele trabalha na Prefeitura, minha mãe era telefonista da Câmara Municipal. E o Rui de Rossi foi falar com a minha mãe. Falei, pô, fiquei sabendo que seu filho jogava futebol, por que ele saiu e tal, a gente está lá na Portuguesa Santista agora. Pô, pede para ele vir aqui conversar comigo. E aí o que aconteceu? Foi até engraçado. Minha mãe chegou em casa, ó, Beto, o filho, né? Ô filho, ó, o presidente lá da Portuguesa e os diretores são amigos lá da Câmara, e eles pediram para você ir lá falar com ele. E naquela semana eu estava acertando para ir trabalhar na Nestlé em São Bernardo, aliás, em São Caetano, porque tinha um rapaz que estudava comigo e ele tinha um cargo de chefia lá, e eles estavam procurando alguém que jogasse futebol para trabalhar e jogar pela empresa. Tá. E na semana seguinte eu iria viajar porque eu estava meio que acordado para fazer isso. Aí na semana anterior o pessoal da Portuguesa veio falar comigo, aí o Rui falou assim, pô, por que você saiu do clube e tal? Aí eu expliquei que eu tinha que fazer estágio, minha prioridade era os estudos. Ele falou assim, cara, só que eu já tinha cumprido minha carga horária. E aí o que ele perguntou para mim? Ele falou, pô, mas você não tem interesse de jogar bola? Eu falei, ah, tenho. Aí ele falou assim, então, se você quiser jogar futebol, a gente vai te apoiar. Eu gostaria muito que você voltasse para cá, me falaram super bem de você. E ele nunca tinha me visto jogando. Tá. E olha que engraçado. Aí eu falei assim, vou ver com meus pais e te posiciono. Aí eu falei com meu pai, o pai foi consertador aqui no Porto de Santos. E eu falei, pai, se eu voltar a jogar bola, eu ainda vou depender do senhor, da mãe, para poder me ajudar. Porque adolescente, 16, 17, 18 anos, tu precisa de dinheiro para poder se manter, né? Mas, se não, eu consigo pagar minhas contas, pelo menos eu trabalhando. A primeira coisa que meu pai falou assim, não, pode ir que eu te ajudo, o que você precisar. E, cara, aliás, acho que foi a resposta mais importante que eu vejo, assim, que me deu um estágio, porque eu tinha que honrar o apoio que eu tinha dentro de casa. Cara, aí eu terminei a faculdade, não fui mais para os estágios, até porque eu já tinha cumprido a carga horária, e fui trabalhar lá na Portuguesa como um atleta. Depois de 7 meses, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro contato profissional. Então, me profissionalizei. 4 meses depois, eu tinha uma proposta para ir morar no Japão, em 94. Então, aí a minha vida começou a mudar. Por quê? Você foi? Fui. Porque o que aconteceu? Inclusive, eles pagaram um empréstimo para a Portuguesa para poder ir para lá. Então, assim, em 4, 5 meses, minha vida mudou. Porque eu ganhava um valor bem inferior e, às vezes, o que eu ganhava em um mês, eu ganhava o ano todo aqui. Então, foi uma situação totalmente diferente. Lógico que não é a realidade de hoje. Né? Hoje, os valores do atleta estão muito mais elevados. Mas, para mim, era o que me fez eu ter uma condição, uma tranquilidade financeira naquele momento. Então, me tornei independente aos 21 anos de idade. Legal. Né? Sem depender mais dos meus pais.
E aí eu segui uma jornada no meio do esporte, fui morar no Japão em 94, inclusive o Brasil foi campeão mundial em 94. Você estava lá? Eu estava lá no Japão. Legal. Aí em 95 eu retornei para a Portuguesa, quase caiu a Portuguesa naquele ano, ainda consegui jogar e ajudar o clube ali. Em 96 eu estava na Portuguesa e eu tive a oportunidade de subir com o time da Portuguesa Santista para a primeira divisão. O último acesso para a primeira divisão da Portuguesa Santista tinha sido em 96, com um grupo todo do pessoal daqui de Santos, e eu fiz parte desse time. Em 97 joguei na Inter de Limeira e disputei meu primeiro campeonato brasileiro pela Série C da Inter de Limeira. E para mim foi muito legal. Em 98 eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Paulista pela Inter de novo, e o segundo semestre minha Série B do Brasileiro, pelo Londrina. Legal. 99, União Barbarense, a União Barbarense, o Campeonato Paulista, e aí eu tive a oportunidade de jogar a minha primeira Série A do Brasileiro, que foi pelo Gama. Tá. O treinador do União Barbarense era o Jair Pisserni, e aí ele levou eu e mais 6 atletas pro Gama de Brasília. 2000, retornei para o rival do União Barbarense, interior de São Paulo, que era o Rio Branco, de Americana. Joguei o Paulista pelo Rio Branco, e aí depois recebi uma proposta para ir jogar lá em Portugal. Você rodou, hein? Aí eu fui morar em Portugal. Nenê Bellarmino, um amigo hoje, parceiro. Ele, infelizmente, o falecido Marinho Pérez, né, uma grande pessoa, também me ajudou muito. Eu tive a oportunidade de ir para lá e disputamos a primeira liga do Campeonato Português, foi muito gostoso. Voltei de Portugal do ano seguinte, tive uma lesão, mas voltei. Disputei o Brasileiro pelo Gama novamente. Aí depois que eu voltei do Gama, fui para o Japão novamente, 2002. 2002 foi o último ano que o Brasil foi campeão mundial. Então, ou seja, as duas últimas conquistas do Brasil eu estava no Japão. Se alguém quiser pagar, quiser pagar passagem para mim, pode fazer uma vaquinha aí para você ir para o Japão, ver se o Brasil ganha. E aí foi legal, Gui, porque o Japão me ajudou muito no que eu faço hoje, né? Quando você fala assim, pô, as coisas que você vivenciou te ajudou, a gente vai chegar lá, mas o Japão foi um dos lugares que me fez evoluir muito como pessoa. Uma cultura completamente diferente, totalmente diferente. Você vê que as coisas funcionam. Lógico que em qualquer lugar sempre vai ter as coisas boas e as coisas ruins, mas eu sempre tive uma concepção que eu tenho que olhar o que tem de bom. Sim. O que tem de ruim, se não vou absorver, para mim, não vai me acrescentar que fique lá, e eu vou pegar o que é de bom para eu poder estar evoluindo. E aí fiquei aquele ano no Japão, foi maravilhoso, só que eu voltei lesionado. E foi um ano difícil para mim, porque meu filho tinha acabado de nascer no final de 2002, né? O meu filho tinha acabado de nascer e eu praticamente sem receita, né? Sem trabalhar. A sorte que eu tinha uma reserva, tinha me planejado e tal, e consegui sustentar o ano todo. E de repente, final de 2003, eu recebi uma proposta para trabalhar de novo na Portuguesa Santista pelo Nenê Bellarmino. Ele tinha voltado para o clube, aí eu expliquei para ele que eu estava voltando de uma lesão. Ele falou assim, não, Beto, a gente faz um trabalho especial para ti. Até o Marcelo Rossi, preparador físico, eu treinava à parte com ele, né, e foi fantástico, a gente fez um baita de um campeonato aqui. E depois daquele campeonato, eu acabei recebendo a proposta para ir jogar no Paraná Clube. O Axel, que me indicou, que jogava comigo na Portuguesa, ele foi para lá e me indicou, a gente foi jogar juntos lá no Paraná Clube. Era o retorno do Paraná na Série A do Brasileiro. E dali eu joguei mais 4 brasileiros, depois eu joguei 3 Copas do Brasil, joguei a Copa da Libertadores, fomos campeão estadual depois de 9 anos. Então eu consegui criar uma história. Legal. No primeiro ano no Paraná Clube, eu fiquei 4 anos lá. No primeiro ano, o Axel era o capitão. Posteriormente ele foi para o Figueirense, ele foi contratado para o Figueirense. E eu acabei me tornando capitão da equipe. Então eu criei uma história lá, foi muito gostoso, você sabe, é reconhecido pelo trabalho que você fez e tal. Só que dentro do que você falou lá atrás, essa possibilidade de você se tornar o capitão de uma equipe, ela te dá uma expertise muito grande, que é o quê? Lidar com pessoas. Uma pergunta, o que você acha que fez com que você fosse o escolhido para ser capitão? Como é que é feita essa escolha? É o técnico? É o grupo de jogadores? É um conjunto? Como é que funciona isso? Então, foi a segunda vez, segundo clube que eu trabalhei como capitão. Um tinha sido através do Vanderlei Paiva em 98 na Inter de Limeira e depois foi no Paraná Clube. Eu vejo que assim, a escolha do capitão, tu tem que ver algo além naquele atleta para ele poder ser escolhido. Não é simplesmente um atleta que está lá e ele não consegue transmitir algo positivo. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, eu nunca fui de ficar falando muito, eu sempre fui uma pessoa muito reservada,
porém eu sempre fui muito trabalhadora. Então, o que as pessoas passavam, que eu transmitia para elas, é que eu passava a ser um exemplo. Então, assim, o exemplo em quê? Em chegar cedo, em fazer o exercício que está sendo determinado ali sem reclamar, porque é normal reclamar, porque existe o esforço físico, às vezes você está cansado, você está atrasado, você está com problemas em casa, e você chega para trabalhar e, cara, você vai ficar reclamando, né? Faz parte isso. Então, eu tinha essa consciência que eu tinha que ser o exemplo, e isso fez com que eu fosse ganhando a confiança do grupo e o respeito. Perfeito. Então, quando eu falava com os atletas, sempre chamando no particular, nunca fui dispor nada para ninguém, principalmente em jogo, eu era muito reservado. Eu reclamava com o juiz, era outra coisa. Isso aí é normal. Com os atletas, não. Mas eu sempre apoiei. Então, é gostoso porque às vezes tu vai para um lugar hoje, encontra os atletas que trabalham contigo, pô, e aí capita, e aí capitão, tal. Legal. É muito gratificante você encontrar essa galera e saber que muitos deles você pôde ajudá-los. Né? E hoje, como um líder, essa questão do exemplo, ela é extremamente importante, porque você tem uma... Quantas pessoas tem trabalhando contigo hoje? Então, hoje eu tenho mais de 20 pessoas, 25 pessoas, acredito, mas pode ter certeza que para o ano que vem vai mais que dobrar esse número. Legal. E porque assim, quando você está liderando um grupo de pessoas, não é muito o que você fala, são as suas atitudes que acabam refletindo no time, né? Então, acho que é uma característica que você já veio trazendo lá da época do futebol. Né? Sim, então, Gui, a gente vai chegar lá porque, assim, a gestão de pessoas é algo bem complexo. Tinha divergências de jogador com treinador, de jogador com diretor. Só que a culpa nunca é do jogador. Ele nunca vai falar que joga mal, ou que não está bem, ou que o outro é melhor. Ele sempre vai achar que a culpa é de alguém. É normal isso. A gente sempre quer transferir a responsabilidade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de estar se autoavaliando. Eu sempre comento com as pessoas assim, se você for pegar um jornal hoje e você ler uma notícia que ela te agride, é uma crítica, né? Você vai ficar com a tua autoestima baixa. Se você encontrar alguma pessoa e você escutar que alguém falou alguma coisa a seu respeito que não é positiva, você vai ficar com raiva daquela pessoa. O que eu aprendi nesse trajeto de atleta? Qual que é a maior fonte de influência que existe no meio esportivo? A imprensa. E a imprensa ela é formadora de opinião. Em qualquer situação. E tem pessoas que pagam para ter uma informação positiva. O que eu coloquei para mim? E foi logo no começo que começou a internet e tal, mas pro final ali. Eu falei, cara, a minha opinião é mais importante e talvez as pessoas mais próximas que eu tenho confiança vão ser as pessoas que vão ver se eu estou certo ou não. Então, quando eu participava de um jogo de futebol, eu não ia olhar o jornal. Se eu soubesse que eu não tinha ido bem, cara, nem queria saber de notícia. Se eu tivesse feito um gol, tal, eu ia lá e pegava aquela informação e guardava. Por quê? Para eu colher coisas boas, para minha autoestima sempre estar elevada. Então, isso fez me desenvolver muito também. Ao encerrar a carreira, foi em 2008 isso, que eu parei de jogar, eu estava com 35 anos, hoje eu estou com 37. Brincando. Eu estava com 35 anos em 2008. Uma semana depois, o próprio clube, os diretores do clube, o diretor que me levou para ser atleta, ele me chamou para trabalhar no clube como gerente de futebol. Tá. Perfil, relacionamento e conhecimento, e aí acabou que... E eu nem comentei que no decorrer desse período eu ainda cursei outra universidade, eu fiz o curso de Educação Física, iniciei aqui em Santos e terminei lá em Curitiba. Só que qual que foi o grande detalhe? Eu não esperava por essa proposta. Só que foi um desafio porque eu tinha uma situação financeira mais confortável e de repente você reduz a 1/3 do que você está acostumado a ganhar para fazer ser uma outra função. Só que o mercado era muito mais difícil. Eu falei, cara, já que tem essa oportunidade, vamos abraçar. Né? E aconteceu que para mim foi fantástica a experiência, lidar com pessoas, resolver conflitos. E eu comecei a ter uma visão diferente, porque eu tinha a visão de atleta, do dia a dia, comecei a ter uma visão dentro de um vestiário com uma comissão técnica, e de repente uma visão de diretoria. Então uma visão abriu, o meu leque abriu. E isso foi muito legal. Posteriormente, fiquei praticamente 2 anos lá, e nesse momento, quando eu fiz a transição de atleta para gerente, foi quando eu me tornei investidor da empresa que eu trabalho hoje. Legal. Meu primeiro contato com a empresa foi em 2008. Quando eu me desliguei da empresa, teve a mudança, teve a eleição no clube, teve a minha
o meu acerto para poder me desligar do clube. Aí teve um boom imobiliário no Brasil, todo mundo comprando terreno para construir. E eu tinha créditos do produto que eu trabalho, né, do sistema de consórcio. Acabei contemplando as minhas cotas e fui empreender como um construtor. Legal. Na época, lá morava em Curitiba, fiquei 14 anos em Curitiba. E aí acabei construindo 5 casas com sócio na época. E alavancamos nosso capital. E eu falei, pô, legal, estou com dinheiro, e o que eu vou fazer agora? O que veio na minha cabeça? Eu preciso buscar algo que me gere uma renda recorrente, porque eu não tinha montado nada para me gerar uma receita complementar para poder me manter. Então, eu precisava continuar trabalhando. Por isso que os estudos foram importantes. Na verdade, então, os caminhos foram te levando, não foi uma escolha que você estudou o mercado e falou, vou nisso aqui. Foi meio que os caminhos te levando. Então, eu tinha algo traçado e foi muito engraçado, porque o que eu tinha traçado para a minha vida era, ao terminar de jogar futebol, vou ser um auxiliar técnico. Eu me formei em processamento de dados, é bom você ter conhecimento da tecnologia. Me formei em educação física, que é a área que eu atuava. Só que eu tive uma lesão em 2000. Tá. E essa lesão me deixou com sequelas ao ponto de que minha limitação física ficou grande ao ponto de correr, chutar bola, jogar. Eu já não conseguia jogar tanto, né? Uhum. Eu joguei até o limite que deu ali fisicamente. Só que eu falei, pô, não vou conseguir estar chutando bola, tal, não posso estar no dia a dia ali. Eu falei, cara, isso aqui vai me limitar. Talvez eu não vou ter tanto prazer em fazer o que eu gostaria de fazer. E veio o convite para trabalhar na parte administrativa. Tá. Pô, casou, legal, foi muito bom. Só que a parte administrativa, o que acontece? Você vai se desenvolvendo. E eu fui buscando informação porque era tudo novidade para mim. E quando eu me desliguei, eu falei, cara, não é isso. Aí eu vou empreender e tal. Aí o que eu resolvi investir? Num salão de beleza. Nada a ver. Nada a ver comigo, mas pensando na época eu estava casado, né? Pensando na minha ex-esposa, eu falei, pô, ela gosta de beleza, se comunica, Tá. gosta de vendas e tal, e ela fazia alguns dos serviços, e acabou me investindo nisso. O que aconteceu? Fiquei 5 anos fazendo a gestão de um salão de beleza, da parte administrativa. E foi legal porque eu peguei um outro público, o feminino. Lidar com mulheres é totalmente diferente de lidar com homens. Só que isso me fez desenvolver também na gestão de pessoas. Perfeito. Não só do cliente, mas também dos profissionais. O tempo todo, né? Acho que as circunstâncias foram te levando a liderar pessoas, a estar à frente ali, a gerenciar pessoas, né? Isso é importante, né, para quem está empreendendo, porque normalmente quem começa a empreender começa sozinho, mas para quem quer crescer em algum momento vai precisar lidar com pessoas, né? E é difícil. Ô Gui, eu vou te falar uma coisa que teve algumas situações que aconteceram na minha vida que fez com que eu acelerasse o processo, tá? Uma delas é essa, de sempre ser bem relacionado, ter pessoas Perfeito. próximas. Uma outra delas que eu vejo foi entender que para que você possa ter algo, você precisa fazer algo que seja escalonável. Perfeito. Eu fui em busca de conhecimento para entender isso. E eu acho que a principal foi em 2017, que foi a virada de chave. Eu tive a oportunidade de fazer o método CIS. Tá. O método CIS é o Paulo Vieira, né, um coach, e ele faz uma imersão de 3 dias, tal, recomendo para quem quiser, e, cara, não ganho nada com isso, porque naquela época me ajudou. E me ajudou em que sentido? Às vezes a gente acha que é sabedor de todas as coisas. Isso é normal, as pessoas terem esse costume. Eu já sei sobre isso, sei tocar guitarra, sei tocar violão, pô, eu sou o cara nisso, eu não busco evolução. E a gente tem que estar buscando evolução a todo momento. Só que essa imersão ela foi fundamental porque foi engraçado. Na época eu já estava atuando na Ademicon, na Ademilar, né? E o que aconteceu? Eu simplesmente peguei e tinha marcado para estudar um campeonato de futevôlei naquele final de semana. E aí um dos consultores falou assim, pô, Beto, vamos lá nesse evento do Paulo Vieira, vai ser legal, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, mas eu tenho campeonato de futevôlei. Ele falou, pô, aí a seguinte pergunta, a resposta da pessoa para mim, pô, mas campeonato de futevôlei tem todo mês. O método CIS em Curitiba, eu morava em Curitiba, cara, é uma vez no ano. Prioridades. Aí eu falei assim, pô, depois tu participa do outro campeonato. Aí eu peguei, liguei pro meu parceiro de futebol, e cara, eu não vou poder ir a esse campeonato, tem um outro negócio pra fazer, e eu acabei indo pro evento. E pessoas te empurrando para algo que, né, Legal. que era positivo. E eu fui. Cara, foi muito legal porque
que eu consegui enxergar naquilo ali, o que eu tirei de proveito. Às vezes, Gui, a gente precisa ter uma visão totalmente diferente de onde a gente está, com quem que a gente está, o que está acontecendo. E para que isso aconteça, você precisa abrir o teu raio de visão. Então, vamos pegar um exemplo, tá? Você hoje tem um grupo de networking. Tu aprende com todas essas pessoas, mas até então o teu conhecimento é o que tu vive ali no teu dia a dia. Quando você busca contato com pessoas que também estão nesse segmento, elas vão te dar insights, ideias diferentes, e tu vai aumentando o teu conhecimento para que você possa implementar algo diferente dentro do que você faz. É isso. Eu sempre falo para as pessoas, quando a gente fala de networking, principalmente para pessoas que estão empreendendo, a pessoa ela enxerga o networking como business, né, como negócio. O que eu vou fechar, o que eu vou vender. E elas muitas vezes negligenciam justamente esse ponto do como que a gente pode aprender com as pessoas que estão lá. Então, por exemplo, toda vez que eu estou conversando com alguém, eu sempre busco insights. Você está falando aqui, contando a história, e eu estou pegando vários insights de coisas que você fez que eu entendi e enxerguei que várias das oportunidades que apareceram para você foram por conta das tuas atitudes, da questão do exemplo, de você falar, cara, eu sempre trabalhei, eu sempre fui assim, eu não era muito de falar, era de observar, isso foi incrível, você prestava atenção no dia que você não jogava tão bem, de não olhar para a mídia que não te influenciar, e o quanto as pessoas hoje têm medo de se expor, muitas vezes, que é algo importante com a internet, com medo do que as pessoas vão falar, pessoas que nunca vão comprar dela, nunca vão indicar ela, nem nada, pessoas que não têm a menor relevância para você, mas que ela faz, às vezes, questão de ir lá e fazer aquele comentáriozinho passivo-agressivo, né? Ah, o blogueirinha, não sei o quê, tudo, né? Então, assim, esse ambiente tá com as pessoas certas e você for uma pessoa atenta, você pega ali nos detalhes um monte de insight. E eu sempre falo para as pessoas abrirem a mente, né? Eu entendi isso quando eu fui participar de um primeiro grupo de mentoria e que era um momento onde onde eu quebrei a minha primeira agência, com a autoestima lá no chão, derrubada, e eu falei, cara, tava trabalhando no home office, preciso sair e tal, preciso buscar mais conhecimento, né? E quando eu comecei a frequentar esse ambiente, pessoas pensando diferente, com uma mentalidade de crescimento, tudo, naturalmente você começa a absorver aquela energia, né? E começa a aprender. E cara, isso é você fazer um networking de forma intencional. As oportunidades, os negócios, eu acho que isso acabam sendo uma consequência. E a tua história, eu acho que ela confirma isso. Você nunca fez nada pensando no que você ia ter em troca. Você fala assim, vou fazer o melhor que eu posso, vou tomar cuidado com as minhas emoções, né? Então não vou me expor se eu sei que aquilo ali vai me atingir. Não é não se expor, é não olhar, né? E isso foi te trazendo as oportunidades. E aí tem um outro ponto também. Olha quantos insights você está trazendo aqui. Você nunca deixou de se preparar. Então, quando as oportunidades elas surgiram, você estava pronto. Ou se não tivesse pronto, você se sentia confortável de aceitar o desafio, mas você sabia, preciso buscar conhecimento e vou atrás. Então, cara, isso que você está falando do ambiente, das pessoas, faz muito sentido. Show. Viu, Gui? E nesse método CIS teve algo que me abriu a mente ao ponto de falar assim, cara, se eu quero crescer, eu preciso de pessoas. E o que ele fala muito? Tem diversas coisas que você aprende naquele dia, tudo baseado em experiências científicas, né? Não é nada que ele acha, foi realmente tudo comprovado, escrito em livros e tal. E uma das coisas que me fez assim ter uma visão muito mais ampla do negócio, quando eu falo de a gente abrir o raio, é que assim, o Gui é expert em marketing. Por que eu, que de repente não tenho esse conhecimento tão profundo e específico, né, vou querer aprender tudo que você faz para economizar e querer fazer, além do que eu já tenho que fazer, o que você faz para economizar e falar assim que eu vou fazer bem feito. Perfeito. O tempo que eu vou levar para adquirir o conhecimento que você tem
talvez o tempo já passe e eu não aproveitei a oportunidade. Então, assim, o que ficou muito claro na minha cabeça, pô, eu preciso ter uma pessoa para cuidar do meu marketing. Então, eu vou pegar um cara bom e vou fazer uma parceria com esse cara. Se eu ganhar, ele vai ganhar junto comigo. Eu tenho uma pessoa que tem que fazer do meu financeiro. Eu tenho uma pessoa que tem que prospectar consultores para mim. E assim sucessivamente. Então, ou seja, isso me fez abrir a visão. E para o que eu faço hoje a minha empresa, né, o negócio que eu atuo hoje, são parceiros. Então, todas as pessoas que vão trabalhar comigo são parceiros meus. E, além disso, eu mostro para eles como é que eu cheguei e como é que eles podem vir a chegar também. E até aproveitando, hoje pela manhã eu fui tomar café, só para quem não sabe, eu sou daqui de Santos, sou santista, ó, o estado, dá para ver, né, pelo vestimento dá para ver que eu sou santista. Moda praia. Hoje a gente vai fazer um evento, através de uma parceria, e eu coloquei uma equipe dos nossos consultores para estarem lá nos representando dentro desse evento. Meu consultor me ligou e falou assim, pô, Beto, será que a gente pode ir de bermuda hoje? Pô, tá muito quente e tal. Eu falei, pô, não pode, deve. Porque o ambiente ali e tal faz todo sentido. E eu tava pronto para ir para lá e de repente, pô, Beto, tô chegando. Eu falei, Gui, eu tô assim, não tem problema? Não, então hoje eu tô de bermuda, tem uma justificativa. Tô em Santos, é um sábado, não tô com o mesmo calor que você, mas eu acho que o mais importante de qualquer coisa é o conteúdo. É o que você consegue compartilhar, o que você consegue transmitir. Né? Às vezes tem muitas coisas que a gente vê no dia a dia, principalmente com relação à rede social. Sim. Que as pessoas expõem algo que na verdade não é a realidade delas. Né? Então eu não tenho essa preocupação. Mas, Gui, dentro desse percurso todo que eu tive, da possibilidade de me tornar um atleta, conviver com pessoas, depois me tornar um gestor de futebol, depois empreender no salão de beleza, e depois vir a ter a oportunidade de trabalhar na Demicon, antigamente chamava-se Ademilar, a empresa passou por uma fusão. Eu te falo que eu vivo hoje um dos melhores momentos, né, na minha vida, ao ponto de falar assim, tem pessoas que perguntam, pô, Beto, você voltaria para o meio do futebol, né, como gestor? Eu falo, não. Sabe por quê? Não por... Eu sou grato a tudo que eu conquistei, tudo que eu realizei, todas as amizades que eu tenho. Mas a paz e a qualidade de vida que eu tenho hoje não se compara. Uhum. Porque quando eu me tornei um gestor de futebol, eu andava com 3 telefones. Tá. Não, eu ia almoçar na época com a minha esposa e, cara, era atleta ligando, era diretor ligando, era comissão ligando, eram as pessoas próximas, né, pessoais ligando. Então, assim, eram coisas que você não tinha tranquilidade. Hoje tem ainda, às vezes, você dá um suporte? Tem, mas, cara, totalmente diferente. Faz parte, né? Totalmente diferente. A gente está com um projeto a empresa vem crescendo e nós estamos crescendo junto. A gente cresceu vamos colocar aí, mais de 70% do ano passado para esse ano. Legal. E é legal porque você está falando de crescimento e eu vejo muita gente falando de crise, cara. Não que a gente esteja num momento econômico, né? Mas eu vejo também que as pessoas elas usam muito desculpa para uma falta de... Eu não vou nem falar de incompetência, porque às vezes são pessoas competentes, mas que talvez não tenham os conhecimentos que elas precisam. E acabam fazendo algo que você falou, sempre, como jogador. Sempre a culpa é do governo, a culpa é do não sei o quê, a culpa é dos astros, né? E a gente nunca assume... E eu falo a gente como empreendedor, né? A gente não assume a responsabilidade pelos nossos resultados negativos e às vezes positivos, né? Eu vejo gente que, cara, tá super bem e ela não reconhece o valor dela, ela também terceiriza, ela não, foi sorte, não, por conta disso. Cara, você tem que puxar essa responsabilidade, né? Ô, Gui, pode falar. Fala que depois não, eu ia falar outra coisa que eu achei legal que você falou, é de a gente procurar pessoas que tenham outras competências, né? Eu sempre falo isso, né, para as pessoas. Tem gente, às vezes, que presta um serviço e ela não contrata o serviço dos outros. Eu falo, cara, por que vão te contratar, então, se você quer fazer tudo, né? Num time de futebol, trazendo para o futebol, o goleiro só ganha campeonato se o atacante meter o gol. E o atacante só ganha na hora que o goleiro defende um pênalti, pega uma bola, o zagueiro defende, dá o suporte. Então, e não adianta tu colocar o goleiro lá para fazer o gol. Ele sabe jogar defendendo, né? Então, assim,
Isso que você falou é importante, é responsabilidade e saber que a gente também não faz nada sozinho, né? É uma coisa que é muito importante que eu procuro estar analisando. Autoanálise é fundamental, planejamento é fundamental. E ontem tive uma conversa com meus consultores e ainda falei assim, ó, gente, a gente vai dar uma pausa aqui, mas fiquem atentos, se tiver alguma oportunidade, a gente está à disposição. Mas dia 6 a gente retorna, enquanto isso a gente vai planejar a retomada do dia 6. Só que eu falei sobre algo para que eles analisassem tudo que eles fizeram no decorrer do ano, Legal. tudo que foi de positivo, tudo que não deu certo e ver onde que a gente pode melhorar para crescer ainda mais. 2022 foi um ano que teve um fato muito importante, que foi Copa do Mundo e teve as eleições. O meu último trimestre, eu vinha num ano muito bom, em termos de produção, dentro do que foi previsto, só que o meu último trimestre foi muito ruim, em termos de produção. E era muito simples eu pegar e falar assim, porra, meus consultores não venderam, tal, não sei o quê. Era muito simples. Cara, quando chegou dezembro, eu parei, pensei e falei assim, a culpa é minha. Só que eu prometo para mim mesmo que isso nunca mais vai acontecer. E aí eu comecei a buscar o quê? Eu sabia o que tinha que ser feito, só que eu não estava fazendo. Ou você trouxe as pessoas erradas, ou você não as treinou da forma correta. E também eu precisaria trazer mais pessoas, porque eu não podia deixar a minha energia para quem, de repente, não estava na mesma sintonia que eu. Legal. Então eu falei, cara, é só eu mudar a chave, é só eu focar. Perfeito. Tanto é que foi engraçado, porque eu participava de um outro grupo de networking, e eu falei, cara, ó, não vou poder mais participar, eu preciso dar um foco na minha empresa agora. E na hora as pessoas ficam, pô, mas não vai participar, por quê e tal? Eu falei, cara, eu tenho que ter prioridades. Legal. E eu falei, cara, vou focar aqui. Gui, eu te falo, ano passado foi muito legal, a gente bateu a meta que foi designada para a nossa loja, inclusive tem um ranqueamento dentro da nossa empresa, hoje tem mais de 220 lojas no Brasil todo, né? E a gente foi qualificado no Rating A, tem A, B, C, e os que não se qualificam, a gente foi no Rating A ano passado. Legal. Então isso foi sinal que a gente realmente teve um resultado exemplar. E para esse ano, a gente fez um desafio tal com a galera, juntamos e fomos crescendo junto e também estamos aí prestes a conquistar de novo o Rating A. Então assim, e além do mais, algo novo, porque eu sempre coloquei para a equipe que a gente tem um projeto de que eles possam ter a mesma oportunidade que eu tive lá atrás. Uhum. O que a Demicon proporcionou hoje é você ter um plano de carreira, poder crescer, mudar de vida. E eu tive essa oportunidade, me tornei um consultor lá atrás, me tornei um gestor de equipe e depois me tornei um licenciado, que é um dono de loja. Legal. E eu sempre plantei isso e mostrei para eles que é possível para todos. Legal. Hoje, estamos com a segunda unidade, também inclusive aqui próximo, né, aqui no Parque Ana Costa, um prédio onde tem o Joyce ali. E o licenciado da loja, meu sócio hoje é o Diego Mendes, então a gente já está com a loja praticamente pronta, ano que vem vamos planejar algo. Que frequentou o clube também. Eu conheci no clube. Legal, olha só. O primeiro contato que eu tive com o Diego foi no clube de negócio. Legal. Beto, a gente está chegando aqui no final, eu preciso perguntar isso. Eu também vim do esporte, eu fui de alto rendimento, entre aspas, né? Eu nadei campeonato brasileiro, paulista, enfim, fui federado muito tempo. Uma galera aí que participou de Olimpíada, eu participava dos mesmos campeonatos, não no mesmo nível, mas estava ali. E o esporte me trouxe uma competitividade muito grande. Você é um cara competitivo? Sou. Cara, não sei se acontece com você. Por ser competitivo, eu notei que eu começava a me comparar demais com as pessoas. E isso começou a gerar um efeito reverso. E eu aprendi isso, eu entendi isso. E aí eu não sei se você faz isso também, mas uma coisa que eu passei a fazer e que começou a fazer diferença é, ao invés de eu me comparar com os outros, eu passei a me comparar comigo mesmo lá atrás. É isso que eu faço. faço. Competir com quem eu era lá atrás. E aí a gente fugir um pouco dessa questão da comparação. Porque eu acho que para você competir, você está se comparando com alguém, né? Olha, Gui, isso acho que é um dos pontos fundamentais
para você poder ter resultados. Só que você tem que saber o que você tem que comparar. Se você for comparar com os outros, a grama do vizinho... E a rede social, você só vê o palco, né? Exatamente, a grama do vizinho, tu não sabe o que ele está produzindo lá para aquela grama ser daquela cor. Cara, mas você consegue saber, você tem um controle sobre a tua vida, sobre o que você pode fazer. Então, o que eu faço? Cara, a luta é comigo mesmo. Sabe daquele 1% a todo dia? Isso aí. É isso, cara. Muito bom. É isso, é 1% a cada dia você poder saber que você está evoluindo. Só para você ter noção, esse ano a gente teve um insight de ver que tinha unidades prosperando muito mesmo, vendendo muito bem, ajudando muitas pessoas aí. E a gente falou assim, cara, vamos entender o que eles estão fazendo. Pegamos a nossa equipe, pegamos os licenciados, autorizados. Eu tenho lá o Felipe que está como gestor, tem o Hugo que está como gestor, tem o Diego. Pô, vamos lá para Curitiba? Vamos. Vamos lá visitar algumas unidades de Curitiba e conversar com os licenciados de lá. Pô, o que vocês estão fazendo e tal? Cara, nos deram vários insights legais. Pô, vamos trazer para cá, vamos replicar? Vamos. Então, assim, se eu puder aprender com quem já está prosperando, cara, show. Perfeito. É isso que a gente tem que estar fazendo. Perfeito. Beto, para a gente finalizar aqui, cara, passa um recado aí para a turma, um aprendizado, assim, que você queira compartilhar com quem está ouvindo a gente agora aí, está empreendendo, está começando, ou também já está empreendendo há mais tempo. Qual um ensinamento, uma lição que você aprendeu aí que você quer compartilhar com o pessoal? Tem um quadrante do Cash Flow, Robert Kiyosaki, que ele coloca lá que a gente tem 4 cenários hoje, né, para estar empreendendo, para estar investindo, para estar fazendo dinheiro. Quais são elas? Você pode se tornar um empregado, ao qual hoje 90% da nossa população está designada nesse quadrante. Você pode se tornar um profissional autônomo. O empregado, ele busca o quê? Segurança. O profissional autônomo, ele busca o quê? Liberdade. Pô, trabalho, se eu não trabalhar, não ganho, né? 5% está nesse quadrante. 4% hoje são donos de empresas, porque quando você se torna um empreendedor, você vai ter um CNPJ, você se torna um dono de empresa. 4% está se tornando dono de empresa, e aí o dono de empresa é legal porque você inicia um processo, mas se você tiver um processo que ele é escalonável, vai ter um momento que você não vai trabalhar, mas tem alguém produzindo para você. Legal. Esse é o caminho. E 1% é investidor, que é aquele público que tem receita e faz o dinheiro trabalhar para você. Então, para você fazer dinheiro, esse é um caminho interessante e que também me abriu a visão. Só que quando você olha um lado, que está lá o empregado e o autônomo, esse lado do quadrante, ele é de sobrevivência. Uhum. Tu vai ganhar o suficiente para poder pagar tuas contas, para você sobreviver, para você manter ali a tua qualidade de vida, e muito mal às vezes, porque às vezes a conta não fecha. Porque a gente tem os nossos gostos, nossas preferências, a gente quer ter algo e às vezes eu não tenho o suficiente de receita para suprir os meus gostos. E o lado direito, ele é prosperidade. Prosperidade é você empreender, ter a coragem, desafio, começar o mês com friozinho na barriga sem saber se vai dar ou não vai, mas, cara, o sabor da conquista ele é muito gostoso. Perfeito. Né? E como é que eu posso chegar nesse resultado, né, de prosperidade? Uma frase que eu aprendi no Método CIS, Paulo Vieira falava assim, ó, o que eu não tenho é porque eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Então nunca é tarde para a gente aprender algo novo na nossa vida, né? Através de livros, através de uma conversa, através de um curso, de um vídeo. Hoje o conhecimento está na palma da nossa mão. A gente pode escolher e ficar passando... Muitas vezes gratuito, muita coisa gratuita. Exatamente, né? A gente pode escolher ficar passando a vida dos outros, ou a gente pode escolher ficar passando conteúdo para você e estar se capacitando. Então, assim, Perfeito. Na minha cabeça é conhecimento a todo momento, nunca é tarde, né? E saber que se você puder ajudar o próximo, com certeza você vai se ajudar também. Uma frase legal também que eu aprendi, é muito gostoso quando a gente conquista algo, mas quando você ajuda alguém a conquistar algo, o prazer é mais gostoso ainda. Então, essa é uma forma de pensar que eu tenho, que eu trago para mim, que eu trago para as pessoas que trabalham comigo e que eu quero que elas prosperem e que o ano que está para chegar aí seja maravilhoso para todas as pessoas e possam, pelo menos com essas palavras, com esse bate-papo que a gente está tendo aqui, de repente ter um insight que possa ajudá-lo também. Muito bom. Beto, cara, queria te agradecer aqui pelo bate-papo.
Eu sei que daria para fazer aqui um podcast de 5 horas para contar e falar tudo aqui, mas não. A gente pode marcar outros. Muito bacana, vários insights aqui que a gente teve e com certeza quem escutar aqui e prestar atenção também vai conseguir tirar muitos insights assim como eu. Então, pessoal, esse foi aí o nosso episódio aqui com o Beto. A gente teve aí bastante insights, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Rebelião Empreendedora.